Pessoal, boa tarde. Então, quem está no Webex, boa tarde também. É um prazer ter a participação de vocês aqui conosco hoje. Então, hoje, a palestra em LiveWell, especial do Dia dos Pais, tem como objetivo trazer o tema educação financeira. A gente vai ouvir duas pessoas que já vão se apresentar para nós. Um conceito importante que LiveWell quis trazer nessa palestra é a questão da família, né? Então, toda vez que a gente fala no sítio, Dia das Mães tem atividade ABC, ou no Dia dos Pais a gente promove hoje uma palestra, Quick Massage para quem está aqui na Paulista. Na verdade, a gente tem um conceito de família, ou seja, tudo é aberto para homens e mulheres. Tanto faz se vai ser no Dia dos Pais ou no Dia das Mães. Tá? Então, tudo que vai ser falado aqui, mesmo que as pessoas utilizem a palavra o pai, provedor, patrono ou qualquer sentido masculino que a palavra traga, na verdade, entendam o conceito de família abrangendo aquela temática. Tá bom? Então, meu nome é Adriano, eu trabalho aqui no CIT já há 5 anos, sou um dos responsáveis pela área de LiveWell, que é qualidade de vida. A área, esse ano especialmente, ela tem um portal, tem um site específico para apresentar todas as iniciativas que nós temos para todo o Brasil. Quem ainda não se cadastrou, por favor, entrem no site do LiveWell, livewell.e-guru.com.br, e lá, além dessas palestras, também temos outras oportunidades, né? E mais, quem tem ideias ou que articula as ações na própria área, com os grupos de funcionários, também pode registrar essas ações no site do LiveWell. E aí, para isso, basta mandar um e-mail para nós, né? A Renata, que está aqui com a gente também, ela orienta como formalizar um evento da própria área no nosso site, do LiveWell, o que permite que os funcionários que participarem também ganhem pontos no programa. E aí se tornam todos elegíveis para concorrer aos prêmios mensais. Bom, com isso, um recado para quem está no Webex, está todo mundo no mute, peço que mantenham assim e não atendam uma segunda linha, por enquanto. Ao término da fala, os palestrantes abrirão a oportunidade de fazer perguntas, aí sim, cada um pode se colocar, se identificando, né? Nome e de que cidade fala, tá bom? Então, vou passar a palavra aqui. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro Rodrigues, sou funcionário do CIT, hoje eu sou responsável pela consultoria de investimentos do Brasil, que atende as agências. Tenho 12 anos de banco e estou no mercado financeiro já há 18, sendo que minha carreira toda foi feita aqui. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês e também ao RH pela oportunidade. Quando eu e o Daniel, que vai se apresentar logo daqui a pouco, nós decidimos fazer esse bate-papo com vocês e que seja um bate-papo mesmo, né? É muito importante porque eles vieram muito com o tema também, Dia dos Pais, filhos, né? É muito usual os pais, quando pensam em benefício aos seus filhos, o que eu usualmente faço? Vou fazer uma previdência privada para o meu filho, né? Porque quando ele tiver uma certa idade, ele vai ter, né, uma vida tranquila. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Tem muitos outros poréns que a gente tem que estar sempre muito atento no que pode acontecer conosco no dia a dia. Eu vou iniciar aqui a apresentação, falar um pouquinho expectativa de vida, né? Aqui no slide vocês veem que na Roma antiga a expectativa de vida era 17 anos. A gente teve uma evolução da medicina gigantesca, né? A gente teve a varíola, a cura da varíola em 1798, que foi um grande marco, onde a gente conseguiu aumentar a longevidade das pessoas. A gente teve também penicilina, né, 1908, que é algo também revolucionário. Muitas pessoas morriam devido à falta de antibióticos. Então, essa longevidade está aumentando cada vez mais, né? E a gente já prevê, em 2015, uma longevidade para o brasileiro na casa de 73 anos de idade, né? Isso cada dia aumenta mais. Eu queria falar um tema de longevidade para mostrar uma fotografia para vocês. Não sei se todos conhecem quem é esse senhor que está na foto. Alguém sabe quem é? Né? Pessoal, essa pessoa
uma das pessoas mais ricas, se não a mais rica do Brasil na primeira metade do século XX. Essa pessoa, ela recebeu uma herança na casa de 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares, quando a gente pensa, é um dinheiro que, sem dúvidas, dá para várias gerações, né? Essa pessoa tinha uma frase muito célebre, que era a seguinte: o segredo do viver bem é morrer sem um centavo no bolso. Esse era o segredo dele para viver bem. Só que só teve um problema. Frase dele: mas errei o cálculo, o dinheiro acabou antes da hora. Jorginho Guinle. Pessoal, a gente, às vezes, o pai dele, o pai do Jorginho Guinle, recebeu uma fortuna de 10 bilhões de reais em dinheiro de hoje. 10 bilhões. Tá? Eles ficaram a família durante um século explorando o Porto de Santos, criou o hotel, o Copacabana Palace, que eu acho que é o mais famoso, mas tiveram bancos, né? Foi uma família muito rica. E aqui eu acho que vem o maior case de planejamento errado na vida. Ele planejou que ia viver até uma certa idade, só que ele não contou que ele ia ter dinheiro suficiente para viver muito mais, né? Ele teve acesso aos melhores hospitais, ele teve acesso à melhor medicina, às melhores drogas, então, por consequência, ele viveu muito mais. Só que esse término de vida para ele foi muito ruim. Tá? Vocês sabem, o Jorginho Guinle, ele morreu num apartamento de um cômodo, em Copacabana, morando com um filho, tá? O filho mais novo dele, porque ele teve 3 filhos, o mais velho faleceu, ele morreu com 80 e poucos anos, sabe, em 2 cômodos, em Copacabana, né? Sendo que foi uma pessoa onde, na casa dele, quando ele tinha 15 anos, veio o rei da Inglaterra no aniversário dele. O pai dele chegou a receber o presidente Franklin Roosevelt na casa dele. Imagine você receber o Obama na sua casa, né? A Hillary, né? O Trump, não sei se vai ser muito bom, mas imagine como o nível da fortuna dessas pessoas, da importância dessas pessoas na sociedade. Jorginho Guinle, pessoal, para quem não sabe, namorou a Marilyn Monroe, né, que foi uma das atrizes mais famosas que a gente teve no mundo, uma ícone, sex symbol da época, né? Eu queria mostrar 2 fotografias. Essas 2 pessoas, essa moça, esse rapaz. Quem são eles? Georgiana Guinle, consultora imobiliária, sem desmerecer, né? Uma corretora de imóveis. Gabriel Guinle, agente penitenciário, carcereiro. Pessoal, essas pessoas estudaram nos melhores colégios do Rio de Janeiro. Tiveram a melhor educação, mas não tiveram uma cultura de poupar dinheiro. Nunca tiveram. Eles mesmos falaram, o pai nunca deixou isso muito claro, né? Aí eu venho falar quando eu comecei minha palestra falando, não, é importante nós fazermos guardar dinheiro, fazer uma previdência para o filho. Sabe o que eu acho que é mais importante hoje em dia? Nós criarmos uma aposentadoria para nós mesmos, para não dependermos dos nossos filhos no futuro. É o melhor presente que vocês vão dar aos seus filhos. É o melhor presente. Eu acho que acho que todo mundo aqui dentro da sala, quem está via a conferência, tem história de uma família ou de algum idoso que necessita de auxílio de alguém. Esse alguém pode ser o Estado, através da Previdência Social. O Daniel vai entrar mais em detalhes, mas não precisa nem ser muito expert saber que ela está num momento bem delicado. Ou ajuda de familiares, filhos. Pessoal, mais de 90% de idosos vivem com auxílio de alguém. Tá? Então, é algo que a gente precisa repensar muito o que a gente quer para os nossos filhos no futuro, né? Deixar esse legado, né? Eu acho que não é um dos melhores. A gente tem como viver de uma forma tranquila no futuro e propiciar a ele uma vida tranquila. Eu sou pai, muitos de vocês aqui têm filhos, têm algum tipo de dependente, então é muito claro isso, né? Acho que a gente quer o bem-estar dos nossos filhos e para fazer isso, a melhor forma é nós nos preservarmos a nossa saúde financeira, tá? Você vê lindo,
né? É uma menina. Pessoal, quanto vale o sorriso da sua filha, do seu filho, numa formatura de faculdade? Isso não tem preço, né? Não tem preço. A felicidade, a honra do pai, da mãe, de estar lá na sua colação de grau, na festa de formatura, né? Naquela noite especial para todos. Pessoal, tem um valor sim. Em média, 2 milhões de reais. Tá? Tem preço. Tem preço. A gente imagina que não tem preço, né? É lógico, a gente está no final ali, a gente nem se recorda quantos tombos nós tomamos até chegar neste momento. Mas é algo em 2 milhões. É lógico que isso aqui é um cálculo médio, você pode ter um valor a mais, um pouco menor, vai depender muito do tipo de faculdade que a pessoa for fazer. Mas, em média, em torno de 2 milhões de reais é o gasto, né, para formar uma criança. E hoje, uma outra notícia, olha cada bebezinho bonitinho. 1 a cada 3 bebês que estão nascendo até hoje, vão viver mais do que 100 anos. Lembra da longevidade que eu falei para vocês? A medicina cada dia evolui mais, né? A gente tem, provavelmente, drogas curando Alzheimer, né? Melhorando a qualidade de vida de quem tem câncer. Então, sem dúvidas, a gente vai ter aí grandes novidades na medicina que vai fazer com que um desses bebês viva mais de 100 anos. Então, é hora de se planejar. É muito importante o planejamento, tá? Planejamento é algo que a gente fala o dia inteiro com os nossos clientes. E vocês são os nossos clientes também, né? Os nossos clientes internos. Todos os dias, quando a consultoria de investimentos do Citi vai fazer uma apresentação, vai fazer um bate-papo com o cliente, tem que ter no tema planejamento, o futuro dele, né? Porque viver um momento é muito bom, só que a gente tem que se planejar para ter uma longevidade maior do nosso dinheiro e da nossa vida, tá joia? Olha que dado impressionante. Se nós olharmos, pessoal, a população em 2050 vai ser a população com mais de 60 anos vai ser 9 vezes maior do que nós tínhamos na década de 80. O que isso significa? O Daniel vai mostrar dados estatísticos. Nós temos muito menos hoje funcionários da ativa trabalhando para pagar os aposentados, né? Essa discussão de aposentadoria é algo muito interessante, né? Foi feita uma pesquisa recente pelo próprio IBOP, perguntando para nós, pessoas do dia a dia, o que você acha importante a necessidade de uma discussão sobre a idade, fixar uma idade mínima maior para a aposentadoria? Uma idade para a aposentadoria, eles não colocaram a palavra maior. 68% falaram que não, acho que essa discussão é válida. Quando a pergunta quando coloca maior, né, vai aumentar a idade de aposentadoria, somente 17% da população disse que sim, é necessário. Pessoal, aqui vai uma evolução de nós como sociedade. Se nós não pararmos para pensar e para discutir a previdência social, a gente não vai discutir idade de saída. A gente vai discutir se vai pagar ou não vai pagar, né? Esse é outros 500. Né? Não adianta falar que a previdência social, eu não quero me trabalhar até os 68, até os 65 anos de idade. Né? Eu quero trabalhar até os 60, os 58. Pessoal, no mundo inteiro, a gente tem exemplos de países que quebraram devido a esse problema. Né? Começou com um problema na Grécia, que foi, claro, problema de aposentadoria. Né? O grego, na época, não sei se você sabe, mas se aposentava com 40 anos de idade. É óbvio que nenhum país no mundo consegue se aposentar com um plano de aposentadoria dessa forma. Né? E aí, na hora da Alemanha salvar a Grécia, a Merkel chegou e falou assim, meu amigo, não dá para sua população se aposentar com 40 e o alemão com 65. Vamos ajustar isso. E aí vocês sabem o que aconteceu, toda aquela revolução social dentro da Grécia, né? É difícil, mexer com valores já adquiridos é muito complexo, mas eu acho que nós, como sociedade, precisamos começar a repensar e pensar no que a gente pode fazer de melhor, tá? E um outro dado que mais me assusta, pessoal, somente 8% da população brasileira tem um plano de previdência complementar. Aí sim inclui plano
um plano averbado na sua empresa, como hoje nós temos no CIT, ou um plano de previdência aberta, que são aqueles que a gente faz, PGBL, VGBL, o Dani vai entrar mais em detalhes. Então, está muito claro que o brasileiro ainda não poupa, tá? Não sabe fazer poupança. Então, isso é muito preocupante. Nós temos hoje um déficit na previdência privada gigantesco, gigantesco. Já foi aprovado agora nessa primeira, para 2017, 147 bilhões de reais de déficit. O que é esse déficit? O quanto a gente arrecada versus o que a gente gasta. A gente gasta muito mais do que a gente arrecada. Tá? E essa curva está aumentando. Cada vez mais a gente gasta mais e arrecada menos. Então, é super preocupante. E a gente tem um caso muito típico no país, porque a gente tem duas previdências social. A gente tem a dos funcionários do ramo privado, que somos nós, e do ramo público. O déficit no ramo público, vamos dizer quase igual, só que para cada 1 milhão de aposentados no público, nós temos um déficit que é quase o mesmo déficit que nós temos para 25 milhões de aposentados. Então, existe sim uma discrepância. O funcionário privado recebe, em média, 30 vezes menos que o público. Tá? Então, e é uma previdência extremamente delicada de se mexer, porque se mexe muito com os militares, com os funcionários públicos, com congressistas, com quem faz as leis, né? Então é muito difícil. Pessoal, a minha parte era uma parte um pouco mais rápida, que eu queria dar mais, colocar uma pulga atrás da orelha de vocês da necessidade de nós preservarmos o nosso dinheiro. Tá? Pedro, mas nesse momento eu estou muito mais tomador de dinheiro, né? Recursos, do que doador, como a gente fala no mercado. Né? Eu não estou colocando dinheiro investindo, eu estou somente gastando, eu estou investindo, eu estou comprando imóvel, eu comprei um carro. Vale a pena tentar e rever como que você quer fazer sua aposentadoria. Tá? Nunca é tarde. Isso é uma coisa importante. Nunca é tarde. Tá? A gente tem que começar, lógico, quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Tá? Eu tenho muitos clientes, estava semana passada com um cliente, que ele acabou de sair de uma empresa e ele não se preparou. Né? E imagine um executivo de alto escalão que tem uma renda enorme de 3 dígitos por mês e ele não se preparou. Né? E a notícia é triste. Né? Para se realocar é complexo, né? Ainda mais no momento atual que a gente está vivendo da economia. As pessoas sofrem. Tá? É um sofrimento que às vezes a gente consegue controlar com um pouco de planejamento. Tá? Não precisa ser a pessoa mais especialista no meio. Né? É só a gente tentar gastar menos do que nós recebemos. A gente está vivendo hoje no país um problema econômico, um ciclo econômico extremamente ruim. Por quê? Os nossos governantes gastaram muito mais do que arrecadaram. Tá? Gastaram muito mais do que arrecadaram. Então, é isso o grande problema que a gente vive hoje no nosso país. A gente tem certeza que a gente está sofrendo na pele. Muitos já tem um desempregado na família. Né? É lógico que é cíclico, a gente revê uma reversão do mercado, mas é algo que a gente tem que pensar muito para o nosso futuro, para o nosso dia a dia. Tá joia? Pessoal, eu quero agora passar para o Daniel. O Daniel vai se apresentar. E ele vai dar agora, eu falei o motivo que a gente precisa fazer. Agora ele vai dar o segredo. Como? Tá? Obrigado, Pedrão. Gente, boa tarde. Meu nome é Daniel Belangeiro, eu trabalho aqui no banco há 8 anos e eu cuido hoje dos produtos Previdência e Capitalização. O Pedro trouxe alguns conceitos muito interessantes e que com certeza servem de base para que a gente possa bater um papo, de fato, sobre uma preocupação que acho que é inerente para todos nós, né? É um ponto importante que diz respeito à nossa aposentadoria. O Pedro comentou que a longevidade, né, da população brasileira aumentou. O que a gente via no passado não é mais realidade agora. E mais do que isso, não é só a longevidade... Não é só a longevidade que aumentou, né? A taxa de natalidade dos brasileiros diminuiu também. Né? Isso tudo reflexo de políticas
anticoncepcionais, enfim, que a gente tem para controle de natalidade, né? Então, em paralelo ao desenvolvimento e ao acesso à saúde, de um lado eu tenho as pessoas vivendo mais e na outra ponta as pessoas se conscientizando em relação a número de filhos. E aí a gente tem uma mudança drástica na nossa pirâmide demográfica. Eu lembro dessas pirâmides na minha época de escola, né? E a pirâmide ela está mudando o formato dela. De fato, a gente tem uma base menor quando comparada ao que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. E o que a gente espera, né, o que o IBGE, na verdade, espera para 2060, que é muito provavelmente quando a grande maioria de nós estaremos num período de aposentadoria. Se a minha base diminui, ou seja, eu tenho pessoas mais velhas dentro da minha população, inevitavelmente eu tenho menos pessoas produzindo, eu tenho menos pessoas no mercado de trabalho, eu tenho menos pessoas contribuindo para a Previdência Social. Então, o que a gente tinha no ano 2000, que eram 11 funcionários, carteira assinada, contribuintes da Previdência Social, para manter um aposentado, a previsão para 2060 é que a gente tenha 2,3. E essa diminuição, ela causa um impacto que já é visível, que é o que o Pedro comentou, é o déficit da Previdência Social. Se eu diminuo a minha fonte de receita e eu aumento os meus gastos, inevitavelmente essa conta não fecha. E esse déficit ele é constante, né? E a má notícia é que a gente não vê num curto espaço de tempo uma solução tangível. O que a gente vê o governo fazendo agora é juntar tempo de contribuição com idade de aposentadoria. E gradualmente, com o passar do tempo, essa combinação, essa somatória, tende a aumentar. Não tem outro caminho, alguma ação vai ter que ser tomada. Para o bem ou para o mal, alguma ação vai ter que ser tomada. E dito isso, contar de fato com a Previdência Social não é a melhor saída. A gente tem uma Previdência Social que, infelizmente, não vai conseguir atender a todos como atendeu no passado. E cada vez mais a gente se preocupa com o que vamos fazer a partir do momento que eu deixo de trabalhar, que eu deixo de ter a renda que o meu trabalho fornece. E o Pedro colocou um ponto aqui que eu acho que é a grande realidade hoje, né? No passado, e eu falo por mim, a minha mãe fez um plano de previdência no Banco do Brasil, o Brasilprev, tem até hoje, ela não parou de contribuir. E era essa história, né? Eu quero dar um futuro para o meu filho. E hoje, a forma que a gente tem que pensar de fato, é claro, garantir uma boa educação, garantir um bom plano de saúde, o acesso à saúde nos nossos filhos, e garantir que a gente não dependa deles no futuro. Eu acho que esse ponto que o Pedro trouxe é extremamente importante. E hoje, dentro de uma economia mais estável, como a gente encontra, né, ou seja, de 94 para cá, da entrada do Plano Real para cá, o brasileiro conseguiu se tornar, de alguma forma, poupador. Né? Até 94, o que ganhava se precisava ir correndo para o mercado, porque 2 horas depois o preço era diferente, a gente viveu num período de hiperinflação, e hoje as condições econômicas do Brasil, ela, apesar do momento difícil que a gente está vivendo, ela permite que nós, brasileiros, sejamos poupador. E mais do que isso, o acesso à informação também, em relação ao mercado financeiro, em relação à economia, em relação à política, ela também se tornou mais democrática, seja pelas redes sociais, seja pela internet, mas a gente começa a participar mais das questões políticas, das questões financeiras, a gente começa a entender e se familiarizar com termos que até então a gente não conhecia. Taxa de juros, inflação, previdência, fundos de investimentos, ações. Então a gente começa a ter um discurso, ou pelo menos soa mais familiar esses termos para nós. Uma vez que a gente não tem como contar com a Previdência Social, de que forma que a gente pode garantir uma aposentadoria mais tranquila, mais saudável?
São inúmeras as possibilidades. São inúmeras as possibilidades. Eu posso ter imóveis, eu posso ter uma carteira de ações, eu posso ter uma carteira de fundos imobiliários, são inúmeros instrumentos de investimentos que eu posso adquirir pensando na minha renda futura. Mas talvez nenhum deles seja tão fácil ou nenhum deles foi criado com um propósito de aposentadoria como é a previdência privada. A previdência privada é uma forma de poupança de longo prazo. Tá? Ela tem um viés muito de educação financeira, ou seja, condicionar o cliente ou condicionar a população a poupar um pouquinho todo mês para garantir no futuro uma aposentadoria melhor, ou seja, eu abro mão da aquisição de um bem, de um gasto no presente para poder usufruir desse valor no futuro. Ela entra como um complemento à previdência social, e isso é claro, o produto ele foi concebido para isso, para que de fato eu tivesse uma opção para poupar e que complemente a minha previdência social. E trazendo o exemplo que o Pedro trouxe em relação a planejamento, é a forma como eu garanto que a minha renda, com o passar do tempo, não se deteriore. Ou seja, a minha capacidade produtiva ela tende a diminuir com o avançar da minha idade, né? E os meus gastos tendem a aumentar com o avanço da minha idade, né? Ou seja, são os gastos com a saúde, medicação, enfim. E de fato eu preciso pensar, se eu vou viver mais, eu preciso de mais dinheiro. Quais são as vantagens da previdência privada? Tá? Além da questão da poupança, e que você poderia fazer isso com qualquer outro tipo de investimento, inclusive com a própria poupança, você pode escolher. A previdência ela tem dois momentos importantes. O momento de acumulação, que é onde eu venho poupando e contribuindo para o plano de previdência, e o momento da utilização desse recurso acumulado. No momento em que eu escolho, e esse também é um outro benefício, eu escolho a idade que eu quero utilizar esses recursos que eu acumulei, eu decido a forma que eu quero receber. Ou seja, eu posso fazer um resgate, então eu juntei ao longo da minha vida R$500 mil, eu posso fazer um resgate desses R$500 mil, ou então eu posso pegar esses R$500 mil e transformar num tipo de renda. Uma renda mensal de R$2 mil até o final da minha vida, uma renda mensal de R$3.500 durante 15 anos. Então, a utilização desses recursos ela é flexível. Você tem livre escolha dos beneficiários, e isso aqui eu acho que é um ponto extremamente interessante, em linha com o que a gente ouviu no começo da apresentação, né, sobre o conceito de família. Né? Pela legislação, todos os meus bens adquiridos, eles têm que respeitar a legítima. O que é a legítima? Minha cônjuge, meus filhos. Aqui eu tenho a opção de escolher quem quer que seja o meu beneficiário caso eu venha a falecer. Então pode ser o meu sobrinho que eu ajudei a criar, pode ser a moça que trabalha na minha casa e eu quero deixar ela bem, pode ser a minha mãe, pode ser meu pai, pode ser o meu parceiro. Aqui a gente não tem nenhum tipo de impedimento. E mais do que isso, eu defino quanto cada um dos meus beneficiários vai receber e de que forma que ele pode receber em alguns casos. Então, por exemplo, se eu tenho 3 filhos, eu posso optar que os meus 2 filhos mais velhos recebam R$50 mil cada um no momento em que eu vier a falecer, e o meu filho mais novo só venha a receber na forma de renda. E eu faço uma divisão também, inclusive, do meu saldo, da forma como eu acho a melhor distribuição para os meus beneficiários. Portabilidade sem cobrança de imposto, aqui é um ponto também extremamente vantajoso. Hoje, quando você faz uma aplicação num CDB do banco e escolheu mudar de um CDB para um fundo de ações, por exemplo, você obrigatoriamente tem que resgatar o CDB, então você paga imposto e aplica em ações. E quando você resgatar das ações, você também vai pagar imposto. Para a Previdência, não. A Previdência você pode ter um produto de renda fixa agora, pode trocar por um produto multimercado, pode trocar por um produto mais agressivo sem pagar imposto.
A portabilidade ela permite que o cliente escolha o tipo de fundo de investimento que ele quer aplicar, a seguradora que ele quer trabalhar, o gestor do fundo que ele pode optar. E, por fim, 2 pontos importantes em relação a imposto. O primeiro deles é que, como eu falei no começo, a previdência privada ela foi criada para, de fato, ser um veículo que complemente a previdência social. E o governo entende isso, e ele permite que, através de um dos planos, que é o chamado PGBL, a gente possa usufruir de um diferimento fiscal. O que é o diferimento fiscal? Eu deixo de pagar imposto agora, deixo esse dinheiro rendendo e pago o imposto lá na frente. Tá? Então, é uma forma, sim, extremamente vantajosa para alguns casos que a gente vai exemplificar mais para frente, de um importante incentivo fiscal que a gente tem para a Previdência. E, por fim, incidência de come-cotas. Isso aqui o come-cotas, ele é um imposto semestral que ele incide sobre os fundos de investimentos. Tá? O governo ele não espera você resgatar para te tributar. Então, no mundo de fundos de investimentos, semestralmente, em maio e novembro, o governo se apropria de parte da rentabilidade, ou seja, quando a gente fala de imposto, é sempre quando tem rentabilidade positiva, né? Então, o governo se apropria desse valor semestralmente e a diferença ele vai te cobrar no momento do resgate. Na Previdência, isso não acontece. E aqui, quando a gente pensa em Previdência, a gente está pensando no investimento de 10, 20 anos, ou seja, se você tira 2 impostos ao ano, você tem mais dinheiro que está rendendo. Aqui um conceito importante, pessoal. Previdência aberta, previdência fechada. Tá bom? A previdência fechada, elas são os fundos de pensão. Tá? Elas são entidades sem fins lucrativos, ok? É para uma classe destinada a profissionais de uma empresa ou de uma classe profissional, então a dentistas, advogados, enfim. Normalmente conta com a participação da empresa patrocinadora e o exemplo que a gente tem é o nosso Sitprev. O Sitprev é o plano de previdência que o RH oferece como benefício para os funcionários do banco, aonde eu contribuo até 5% do meu salário com desconto em folha e o banco coloca 2,5% sobre o meu salário. Então, é 5, 2,5%. Sim, eu contribuo com até 5 e o banco contribui com a metade, né, no limite de 5, 2,5%. Então, o banco é o nosso patrocinador. O ponto da previdência fechada é que existem algumas regras para você movimentar esses recursos. A gente tem aqui algumas regras, né, que são as cláusulas de vesting. Tem que estar 10 anos no banco, com 40 anos de idade, enfim, é um dinheiro que você não tem tanta flexibilidade. No entanto, além do patrocínio do banco, os custos são mínimos, porque de fato não tem fins lucrativos. Tá? Então aqui é um benefício extremamente importante que o banco nos oferece. E a gente tem a aberta. A aberta é a que a gente comercializa nas agências. Qualquer pessoa pode comprar, né? Não existe nenhum tipo de restrição. É ofertada, como eu falei, por bancos ou seguradoras. Aqui no sítio a gente tem MetLife e Catu, que são os 2 parceiros que a gente trabalha na distribuição dos planos nas agências. Existe sim uma cobrança de uma taxa de administração e, em alguns casos, taxa de carregamento, ou seja, não é um produto que gera lucro para as empresas envolvidas. Resgate, ele tem uma maior flexibilidade do que o fundo de pensão. Eu posso fazer resgates e portabilidades a cada 60 dias. Você tem essa carência de 60 dias, mas você tem liberdade de fazer resgate e portabilidades independente de qualquer motivo, diferente do fundo fechado. E temos 2 planos, VGBL e PGBL. E aí entra a dúvida, uma sopa de letras. PGBL, VGBL, o imposto é o regressivo, é o progressivo, e aqui a ideia é tentar, de alguma forma, elucidar um pouquinho esse conceito.
para vocês. Porque aqui sim, e acho que é um ponto importante, a escolha de uma dessas opções, ou a oferta, né, nossa para os nossos clientes, se ela for feita de maneira errada, você acaba com o planejamento financeiro, você acaba com o planejamento fiscal desse cliente. Então, a escolha aqui da opção, de acordo com algumas características que a gente vai conversar agora, é extremamente importante. Então, vamos lá, o PGBL. O PGBL é o plano que garante o diferimento fiscal, ou seja, 20% de toda a renda tributável, desde que você faça a escolha da tua declaração de imposto de renda pelo modelo completo, até 12% você tem de diferimento fiscal, ou seja, 12% do que você pagaria para o governo, 12% do montante que você teria que declarar para o governo, você abate e contribui para a previdência privada. Essa é a forma que o governo, de alguma forma, incentiva o poupar além da previdência social. O ponto que eu comentei com vocês, ok, você tem o diferimento agora, só que no momento do resgate ou da utilização da renda, você vai ser tributado sobre o montante total acumulado. Então, eu tenho diferimento fiscal agora, 12%, passados-se 10, 20 anos e vou utilizar o recurso, e supondo, no exemplo que eu dei, que eu somei 500 mil reais, poupei 500 mil reais num plano PGBL, quando eu fizer o resgate, eu vou ser tributado em cima de 500 mil reais. Ok? A base do cálculo são os 500 mil reais. E indicado para quem faz a declaração completa. Ou seja, fiz a declaração completa, eu posso utilizar o benefício dos 12%. Caso contrário, isso não é válido. Ok? E para quem não tem, quem não opta pela declaração completa do imposto de renda, seja porque a simplificada faz mais sentido ou porque é autônomo, enfim, a gente tem também a opção do VGBL. O VGBL ele não tem o diferimento fiscal, porém, no momento do resgate, você só vai ser tributado sobre a rentabilidade do produto. Ok? Então, se eu aportei 100, se eu aportei 300, ok? No final do período de acumulação, eu terminei com 500, eu só vou ser tributado sobre os 200, ok? Diferente do que acontece com o PGBL. Então, essas são as duas principais características dos planos. PGBL, eu tenho diferimento fiscal, 12%, desde que eu faça a declaração completa de imposto de renda. Porém, vou ser tributado sobre o montante total acumulado. E eu tenho o VGBL, que eu não tenho o diferimento fiscal, então é o veículo para quem opta pela declaração simplificada ou é isento do imposto de renda, só que o benefício é que no momento do resgate eu vou ser tributado em cima da rentabilidade, ok? E além da escolha do plano, eu tenho que escolher como que eu vou ser tributado, tá? Uma das formas é a tabela regressiva. Quanto mais tempo eu fico com o valor investido, menor o imposto de renda que vai incidir sobre o meu resgate, ok? Então, ela é uma tabela que começa com 35%, a cada 2 anos, 5% menor, chegando na menor alíquota hoje, né, quando a gente pensa no universo de investimento, tirando os veículos que são isentos de imposto de renda, LCI, LCA, a Previdência é o veículo que garante a menor tributação, que são os 10%. Só que você tem que ficar com um período acima de 10 anos. É justamente por isso que aqui a gente sempre vai pensar na Previdência como um veículo de longo prazo. E a progressiva, que ela leve em consideração o montante que eu vou resgatar. E aqui é a mesma tabela, é a mesma tabela de imposto, de alíquota, que a gente usa para a nossa declaração de imposto de renda, que a gente usa da forma como a gente é tributado no nosso Olerite. Ou seja, de acordo com a faixa da minha renda, eu vou ser tributado de uma forma diferente. E aqui é extremamente importante, porque dependendo da minha escolha, eu posso
no modelo da tabela progressiva, no modelo progressivo, inclusive ser isento. Se eu tiver resgates de previdência até R$ 22.499,13, e esses valores anualmente são atualizados pela Receita Federal, se eu tenho um resgate de até R$ 22 mil, eu sou isento, não pago imposto. Ok? Em contrapartida, se eu faço a escolha da progressiva e faço um resgate acima de R$ 55 mil e permaneço nesse fundo de investimento por mais de 10 anos, eu sou tributado em 27,5%, quando na verdade eu poderia ter optado pela regressiva 10%, e aqui eu tenho uma diferença de 17,5% de imposto. É muito dinheiro. Então, a escolha da tabela, a escolha da forma como eu quero ser tributado e a escolha do plano PGBL ou VGBL, ela é vital para que, de fato, ela atenda às necessidades de cada um aqui. O grande barato da Previdência é que não tem um formato certo, não tem o que é melhor. Tem que ter uma análise, de fato, de algumas premissas para que a gente possa escolher o melhor plano. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Se a gente fosse avaliar aqui numa matriz de tomada de decisão, a primeira delas, pensando em PG e VG, é o quê? Como é a minha declaração de imposto de renda? Completa PG, simplificado isento VG. Aqui a gente já matou. Progressivo ou regressivo? Regressivo, tempo. A gente leva em consideração o tempo. Quanto mais tempo, menor imposto. Progressivo, eu levo em consideração o valor, né? E aí a gente tem que só tomar cuidado para não fazer a escolha errada. Tá ok? E aí na prática, para a gente tentar visualizar um pouco do que eu falei até agora. Então eu peguei aqui o caso de um funcionário do CIT que opta pela declaração completa de IR. Tá? E aí aqui eu trouxe para vocês, para a gente juntos olhar a diferença que eu ganho quando eu utilizo a Previdência utilizando o incentivo fiscal. Então, supondo que a renda bruta anual desse funcionário do CIT sejam R$ 100 mil, ok? Eu trouxe aqui o exemplo do CITPREV. Então, 5% do salário desse cliente, desse funcionário, ele já é direcionado para o PGBL no CITPREV, que é a opção que a gente tem aqui de fundo de pensão. Então, R$ 5 mil desse valor é direcionado para o PGBL. A diferença, eu vou fazer a contribuição no plano aberto, ou seja, 5 dos 12 eu já contribuí no fundo de pensão do CIT. E de quebra, ganhei 2,5, certo? Que esse é o benefício que o banco nos dá. Os outros 7, eu opto por um plano, uma previdência aberta, que pode ser aqui do CIT, pode ser do concorrente, pode ser qualquer previdência. Contribuo com 7 mil. 7 com 5 são 12 mil que eu contribuí para um fundo de previdência. A ação que ele tem é diminuir a minha base de cálculo na minha declaração de imposto de renda, ou seja, com o PGBL, ao invés de eu ser tributado em cima de R$ 100 mil, sobre os R$ 100 mil, eu sou tributado em cima de R$ 88 mil. Notem que a alíquota do IR é a mesma. Eu estou sendo tributado na mesma alíquota, 27,5%. Só que a diferença são R$ 3.300 que eu deixei de pagar para o governo. E isso aqui, a zero de jogo. A zero de jogo, se eu não uso o PGBL, eu estou pagando para o governo. Então, aqui é uma estratégia de fazermos o dinheiro que deveríamos pagar referente a imposto de renda, trabalhar ao nosso favor. Tá ok? Ficou claro aqui, pessoal? O exemplo do PGBL? E o VGBL? Aqui a gente trouxe um exemplo, o funcionário CIT, ele opta pela declaração simplificada e pretende se aposentar com 60 anos. Tá? Então, aqui a gente traz um exemplo só de como o juros sobre juros ele é eficiente, ou seja, como o tempo, deixar o dinheiro trabalhando, né, trabalhando no tempo, e considerando que a gente não tem come-cotas, considerando que a gente tem uma alíquota menor de imposto de renda na Previdência, que são os 10%,
O cliente faz um aporte de 10 mil, o funcionário fez um aporte de 10 mil reais e fez uma contribuição mensal de 800. Durante 32 anos, ele contribuiu 800 reais. No final dos 32 anos, o saldo acumulado foi de R$ 900.647 e aqui ele pode escolher, lembra? Ele pode escolher pelo resgate, pegar esses 900 mil reais e ou fazer uma nova aplicação, ou, enfim, vai utilizar da maneira que ele achar conveniente, ou ele transforme numa renda mensal vitalícia de R$ 3.000 ou numa renda mensal temporária de R$ 5.500. Aqui mostra um pouco a flexibilidade do produto, ou seja, eu escolho a forma como eu quero receber esse valor no período em que eu vou utilizar a reserva que eu fiz durante toda a minha vida. O ponto principal aqui, pessoal, a gente considerou nessa simulação uma taxa de juros de 6% ao ano. Tá? É claro que quando a gente coloca uma contribuição de R$ 800 aqui, a gente precisa rever essa contribuição com o passar do tempo, né? Talvez o que faça sentido os R$ 800 agora, no meu momento de vida, talvez não faça daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos talvez eu tenha mais 2 filhos, talvez eu tenha que pensar que esses 800 precisam ser 2.600. Enfim, então, de tempo em tempo eu preciso rever o meu planejamento financeiro. Tá? Gente, da minha parte era isso. A ideia de fato era, como o Pedro colocou, a gente bater um papo, mostrar um pouquinho uma das formas que a gente pode ter acesso para uma aposentadoria mais tranquila. Acho que a preocupação do RH, né, nesse ciclo de palestras e ações que a gente vem tendo, é extremamente positivo e trazer o mote, né, do planejamento financeiro, da questão familiar para agora, né, no próximo Dia dos Pais. A gente ficou muito feliz de poder participar, de poder contribuir também. E fico aberto aí para perguntas. Obrigado, gente. Boa tarde, meu nome é Thaís. Eu sou do RH, sou responsável pela área de benefícios do banco. E complementando o que o Pedro e o Daniel falaram, a gente também tem um benefício, um pilar dentro do programa BioWell, que é aquele programa de assistência funcionário, que é um pilar de auxílio de consultoria financeira. Né? Então, essa discussão ela não acaba aqui. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem pensar em poupança de longo prazo, de pequeno, médio e até longo prazo, vocês podem ligar para o telefone 0800 941 2501, que é o telefone do BioWell, e solicitar a ajuda de um consultor financeiro. Né? E ela ajuda a gente tanto no longo prazo quanto no médio prazo, né? Pensando aí em adquirir um imóvel, levar os filhos para a Disney e como poupar para a nossa aposentadoria. Né? Então, a gente não pode esquecer que a gente tem esse benefício do banco que está aí disponível para qualquer funcionário. Vocês podem ligar a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. O acesso ao benefício é através do telefone, do BioWell, é através do telefone 0800 945 2501. Ligando, você consegue solicitar a ajuda de um consultor financeiro. Ah, verdade. Essa é uma questão que a gente precisa verificar a acessibilidade. A gente volta com essa questão. Só para o pessoal que está remoto, tem uma pessoa que tem deficiência auditiva aqui, está perguntando como é que ela consegue acessar o BioWell pelo telefone, uma vez que ela não escuta. Então, eu vou voltar com esse auxílio para essa pessoa. Para quem por um acaso esteja
auxiliando alguém remotamente com essa apresentação. Para deficiente auditivo, pode mandar um e-mail para o LiveWell, que o RH vai ajudar a intermediar essa questão junto ao programa ViewWell. Perguntas? Perguntas de quem está remoto e perguntas de quem está pessoalmente. Todos os participantes estão com a fala ativada. Não, vamos abrir, vamos dar uma olhada. Não, mas aqui não está evadindo. Aqui não está evadindo. Ah, tá. Bom, primeiramente, obrigado pela... Todos os participantes estão com a fala desativada. Você pode ativar ou desativar a fala na sua linha, digitando asterisco 6. Daniel, está limitado a fundos do CIT, a fundos da seguradora ou a qualquer tipo de investimento. Tá? Esse é um ponto. E o outro ponto que nível de segurança que eu tenho, né, de que uma seguradora pode vir a ter um problema de financeiro, quebrar, né, e eu ter a garantia de que eu vou receber esse valor de previdência. Obrigado. Vamos lá, em relação à portabilidade, ela é de qualquer instituição para qualquer instituição. Ou seja, se você tem um plano de previdência no Itaú e quiser trazer para o CIT, você faz a portabilidade. Não existe cobrança de imposto. O que pode existir é cobrança de taxa de carregamento. Acho que esse foi um ponto que eu peço desculpa, eu acabei passando sem comentar. Qual que é o preço de um plano de previdência privada? Tá? É a taxa de administração do fundo. Então, qualquer fundo de investimento, você entrar na internet do banco e olhar, cada fundo de investimento tem uma taxa de administração. Essa taxa de administração, ela incide sobre o total de dinheiro que tem dentro do fundo. Tá? Então, um plano de previdência pode custar desde 0,5% ao ano a 2% ao ano sobre o valor que você aporta, tá? Exatamente como acontece para um fundo de investimento. O CIT não cobra, mas no mercado é comum cobrar-se taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? É a taxa que as seguradoras cobram para manutenção dos planos. Ou seja, você coloca R$100 e a seguradora cobra 1% de taxa de carregamento. Então, se você colocou R$100, ela vai cobrar R$1 de taxa de carregamento para você entrar naquele produto. Então, é muito comum, sim, a concorrência você ter a taxa de carregamento, que pode ser na entrada ou na saída. Tá? No caso da portabilidade, você não paga imposto, mas o que pode acontecer é você ser penalizado na saída de acordo com as regras que o concorrente coloca. Tá? Mas você pode migrar de qualquer plano, dentro da mesma seguradora, diferentes seguradoras, de um banco para o outro. Segunda pergunta, a segunda pergunta era do risco financeiro, né, da Previdência. O primeiro ponto que eu acho que é importante deixar claro, assim como qualquer outro investimento, existe risco de perda de patrimônio, ou seja, rentabilidade negativa. Essa é a grande verdade. Qualquer investimento, seja ele qual for, existe um risco. Tá? Isso é no mundo, na parte do investimento. Tá? Na parte da seguradora, existe o que a gente chama de risco de crédito. A seguradora, sim, pode vir a quebrar. Né? E aí, de fato, a gente tem um problema. O ponto é que o mercado brasileiro, seja ele a ponta de fundos ou a ponta planos, que está atrelado, são duas entidades diferentes. Quando a gente fala de fundos de investimentos, a gente tem a CVM, quando a gente fala de planos, a gente tem a SUSEP. A SUSEP cuida, inclusive, não só de previdência, mas cuida de seguros, cuida de capitalização. E a gente pode falar com bastante propriedade. São órgãos reguladores extremamente sérios. Assim, então, a seguradora ela tem que comprovar que patrimonialmente ela tem condições de suprir com as condições ou com garantir, né, de fato, as provisões matemáticas, que é de fato o que ela absorve para poder pagar. Ou seja, o recurso que eu tenho, que eu recebi do Pedro, fiz render,
enquanto eu faço o dinheiro do Pedro render, eu estou pagando numa outra ponta alguém que já utiliza o benefício, isso é muito, muito controlado. Mas existe sim um risco de crédito. Tá? Posso falar com propriedade em relação às seguradoras que a gente trabalha aqui no banco. Uma é a MetLife. MetLife é uma empresa multinacional, uma parceria global com o banco. E a Icatu hoje é a maior seguradora independente do Brasil. Assim, e constantemente passam por due diligence, ou seja, a gente vai lá, entende o negócio, audita balanço, tem toda uma análise por trás para, de fato, minimizar esse risco. Mas ele existe. A gente queria dar espaço para o pessoal que está via Webex. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem digitar #6 e fazer a sua pergunta, que a gente tem mais 3 minutos para responder. Eu queria perguntar uma coisa, Thaís, para o Daniel. Daniel, você falou sobre previdência social também. A pessoa que lá no passado deixou de pagar por um período a previdência social, ela consegue recuperar esse tempo pagando de alguma maneira isso? Boa pergunta, eu não sei ao certo. Eu tô aqui com o Pedro e ele falou que não, né? Não sei, não vou nem me arriscar. Para fins de cálculo de contribuição, sem dúvidas, não consegue. Né? Você pode, de repente, tentar entrar naquela nova regra que para homem é 95, né? Que é soma de idade mais tempo de contribuição, para mulheres 85 é o coeficiente. Mas se você deixou de pagar durante um período essa previdência social, para fins de contribuição, a previdência não vai levar em consideração. Tá? Então, é uma notícia, infelizmente, o mensageiro da notícia, só estou sendo mensageiro, a notícia não é muito boa. Né? Uma outra coisa que foi falado aqui para a Thaís, desculpa, que se caso tenhamos dúvidas, a gente tem também o BeWell, que é um serviço que eu pessoalmente acho bem legal, sou um admirador do RH do banco, mas caso vocês tenham, dentro do sítio a gente tem tanto a consultoria presencial nas agências, como temos um serviço, que é o City Investment Center, tá? Que é uma equipe que fica aqui na Sobreloja, na Avenida Paulista, são todos certificados, eles fazem conferência com todos os clientes, independente do segmento, tá? Desde o CPC até o Citibanking, e fazem essa consultoria por telefone e por videoconferência, tá joia? Ou por e-mail, qualquer outro canal eletrônico que vocês tenham necessidade de falar com esse pessoal. Para falar com eles, Citifone 464-2484, opção 6. Pede uma consultoria que vai para a equipe aqui da Avenida Paulista. Joia? Mais uma pergunta do pessoal que está remoto, #6. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta em relação ao regime de tributação. É só para tirar uma dúvida, porque eu entendi que uma vez feita a opção na entrada do investimento, ou pela progressiva ou pela regressiva, isso não muda mais. Essa informação confere? Vamos lá. Existe sim. Aqui tem, acho que é um ponto importante. Se você não fizer, isso também vale para o nosso Citprev. Via de regra, se você não opta por uma das tabelas, né, a tabela que a seguradora escolhe é a progressiva. Tá? Por quê? Lembra que o conceito da Previdência é renda. E quando ele olha o conceito de renda, ele vai na tabela das alíquotas de imposto que a gente tem aqui, de acordo com a renda anual que a gente declara. Então, existe sim a possibilidade de eu trocar, tá certo, de progressiva para regressiva, porém, somente em até 30 dias depois do aceite da proposta, você consegue mudar de progressiva para regressiva. Depois disso, o que pode ser feito é uma portabilidade, e nessa portabilidade, depois de feita a portabilidade, até 30 dias, solicitar alteração. Da regressiva para progressiva não é possível, é só da progressiva para regressiva, ok? Em relação aos planos, isso não tem como mudar.
PGBL, PGBL, VGBL, VGBL. Tá ok, obrigado. Boa tarde, eu tenho uma dúvida sobre o CIT, essa previdência privada mesmo do CIT, CIT-Prev. Sim. Hoje eu tenho duas tabelas, eu entendi, a regressiva e a progressiva. Independente de uma das duas, se por acaso há um desligamento do banco, o que acontece? Esse dinheiro eu sei que eu posso portar, e se eu não quiser portar, o que acontece? E no caso, quando a pessoa se aposenta e não atingiu o tempo mínimo, eu não lembro se são 10 anos, o que acontece? Em relação ao CIT-Prev, você pode continuar no plano como autopatrocinado, que a gente fala, né, fazendo contribuições, ou você fica como BPD, né, que é uma pessoa que fica ali esperando atingir a elegibilidade de aposentadoria. Né, e aí você vai receber o benefício ou através de um depósito único ou através de renda, conforme a possibilidade que o plano dá. Tá? Então, basicamente, respondendo de forma bem ampla, você pode continuar no plano como autopatrocinado ou BPD, que é esperando para receber o benefício quando você atingir a aposentadoria, a elegibilidade por aposentadoria. Tá? Eu agradeço, a gente não tem mais tempo, a gente já atingiu o limite de tempo para perguntas, agora a gente vai fazer o sorteio do livro para os participantes que estão aqui presentes. A gente agradece o pessoal que está via Webex pela presença. Boa tarde para vocês. Obrigada.